Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos começando uma nova semana e recebemos uma mensagem bastante importante do Mestre Saint-Germain do raio 7 violeta, o raio da chama violeta. Vamos lá. Mestre Saint-Germain, ao coletivo, bem-vindos à era de Aquário. A era das transformações, do mundo velho, dos paradigmas antigos, dos conhecimentos estagnados e limitados. Bem-vindos à transformação do chumbo em ouro, a chama violeta que existia na Atlântida. Ficava em cima do templo, o qual eu fui guardião. Todos podiam se beneficiar da chama violeta, pois havia pureza no coração. Porém, ao adentrarem no orbe planetário, os seres de menor pureza e que utilizavam da sua sedução, da necessidade de controle e poder, faziam maldades e não se preocupavam com o próximo, e se beneficiavam da chama violeta para transmutar as suas façanhas. Pois o poder da transmutação, do veneno em remédio, da dor em alívio, da culpa em perdão, sem que as suas consciências se transformassem na época lá, ou sem que melhorassem como seres humanos residentes agora na Terra, parênteses da Márcia. Eram os exilados, vieram, né, os exilados, o povo que foi destruindo lá os próprios planetas e vieram para cá. Vamos continuar aqui. O Criador, as altas hierarquias de luz, decidiram por bem suspender o uso da chama violeta por todos, iniciando naquele momento a era das trevas, a era do karma. Aquele mundo de prosperidade, paz e pureza não existia mais. Muitas vezes o planeta Terra reiniciou quase do zero, devido aos ímpios, aos impuros. Só que dessa vez, reiniciou com o seu DNA alterado, as suas hélices foram fechadas. As capacidades mediúnicas, paranormais, de sensibilidade, de comunicação fluida com a fonte criadora ou os auxiliares do Criador já não tinham mais esta capacidade. Havia somente o silêncio, a dureza das pedras, a aridez da terra, sem tecnologia, sem comunicação, sem sequer conseguir se comunicar de forma inteligível. Começaram então uma nova raça humana, muito similar aos símios, parênteses, os macacos. Continuando, pois todo perispírito precisou ser reformulado após a catástrofe, que aconteceu pelo uso indevido da energia vril e da chama violeta, fontes da criação e da transmutação. Em mãos erradas, podemos dizer que ficaram de castigo por milênios. E agora foi permitido mais uma vez que a chama violeta fique ativada para que transmutem a dor em alívio, o desespero em tranquilidade, a guerra em paz, a desilusão em amor, a dor física. Transmutem a dor emocional das culpas e remorsos, dos medos, dos aprisionamentos, podem e devem ser tratados e transmutados com a chama violeta. Pensamentos cíclicos e repetitivos, tenebrosos, de medo, pesadelos, devem e podem ser tratados também com a chama violeta. A falta de energia, de vitalidade, também. Ela existe, a chama violeta. Está disponível a todos,
como já mencionamos em outra transmissão que eu mesmo falei, nessa Germão. Mas a era de Aquário é a total libertação, um passo para o futuro. Neste momento, vocês vivem o descortinar de uma nova era, a transformação do seu mundo caótico em um mundo de paz. Mas para isso, todos vocês que me ouvem precisam ter certeza que querem chegar neste novo mundo e nos ajudar a ancorar a luz do Criador, da fonte criadora, o amor incondicional ou próximo a Ele, o perdão irrestrito a todos os tipos de injúrias, calúnias, difamações, agressões. Você deve começar uma nova vida, tomar um novo rumo, novas decisões, desta vez apoiados com base na fonte criadora, no seu eu superior, o seu eu divino, mais expandido, entregue no poder sagrado da chama violeta. Todos os mal-entendidos, todo o caos, pois não é você que vai resolver o que não depende de você. Ninguém muda ninguém. Há o livre-arbítrio e vocês devem respeitá-lo. Bem-vindos à era de Aquário, à era da luz, à era do amor incondicional, à era da profunda transformação de toda a sua sombra em luz. Sejam portadores da bandeira da paz mundial. Sejam portadores da certeza da sua transformação em um ser humano melhor do que você era quando chegou aqui, amadurecendo e dominando os seus tremores mais profundos diante da luz que te ofusca e diante das trevas que tenta te ludibriar. Todos nós estamos a um passo da nova era de luz. Saint-Germain, eu sou. Gratidão, Mestre Saint-Germain. É mais uma mensagem que eu sinto na hora que estou recebendo, que é, assim, não é incentivo, é direcionamento. Na hora que você tiver com medo, muito medo, tá o caos, a coisa tá feia do seu lado, entrego no poder sagrado do fogo, da chama violeta. Imaginem a chama violeta flamejando como uma cor, uma tecnologia, uma cor. Não é fogo que queima, não é. É assim, é a luz da chama violeta, a cor, é mesmo a frequência de transformação, de transmutação. Existem pedras como a ametista, que é bem representativa com esta frequência da chama violeta, né? Tem outras pedras também que é a ametista com cristal branco, esqueci o nome agora, depois eu coloco lá na descrição do vídeo, né? A purpurita, e tem uma outra pedra também, que é branca e violeta, é a pedra, não é feito assim, é a própria natureza, tem. Elas emitem a frequência da transformação, da transmutação. Então, temos aí algumas indicações, recomendações da parte de como que vocês podem utilizar a chama violeta, né? Por acaso eu estou de vermelho hoje, não estou de violeta, mas olha que cor violeta. Existe, sim, todo um conhecimento que vem agora com muita força para nos ajudar, e não precisa de verdade você ficar ali 400 horas fazendo a chama violeta. Não, a coisa é imediata.
sabe, imediata. Não fiquem em apuros, não fiquem sentindo dor à toa. Existem muitas técnicas. Não fiquem assustados, porque a mídia está falando muito. Guerras, furacões, como é? Terremotos, vulcões, abalos, montanhas. Não fiquem olhando para isso, sabe? Emanem paz, luz, amor para essas regiões, façam as orações para que as pessoas recebam, de alguma forma, né, através da espiritualidade amiga, através da espiritualidade da luz, dos anjos, possa receber todo o socorro. Porque o Messenger até fala no final, né? Tem muita coisa que você não consegue resolver. Porque também não depende de você, e nós precisamos respeitar o livre-arbítrio. Mas tudo são ajustes. Com isso, não existe uma frieza, existe um esclarecimento, que nós podemos, sim, emanar tanta chama violeta no nosso entorno, para que tudo fique, não só você, como a sua família, a sua casa, tudo fique recebendo esta frequência, né? Bom, Mestre Saint-Germain, ele fala muitas coisas, e eu gostaria de trazer aqui um trecho de uma coisa que aconteceu comigo, depois que eu fui estudar a Ordem de Saint-Germain, lá em Curitiba, na volta, no ônibus que eu peguei, existiu uma missão, eu ia voltar de avião. Aí veio assim muito forte, não, você antecipe sua viagem, pegue o leito desta madrugada. E aí foi uma correria, eu estava no hotel, uma correria mesmo, assim. Mas eu pensei assim, não vai ter passagem essa madrugada? Tinha, a última. E quando eu entrei no ônibus, tem uma live aí com esse nome, Chama Violeta, no meu canal, dá uma olhada, eu estou contando mais detalhes, eu não vou me aprofundar agora aqui, mas, num determinado momento, aqueles ônibus de 2 andares, porque embaixo é leito, em cima é poltrona normal, reclinável, mas não é leito, eu estava embaixo, porque assim foi dito, né? E eu estava bem no meio, e eu tinha ido de ônibus, então eu sabia como funcionava a parte de baixo. Tem um trinco, né? Só que na volta eu vi, não tinha trinco. A porta abria com você empurrando e ela fechava com você empurrando. Num determinado momento, que eu estava, então, para entrar no ônibus, veio assim, ó. Esses são os envolvidos. Aí eu assim, ai, será que vai acontecer nesse ônibus, né? E isso era uma voz, uma certeza dentro de mim, não era uma voz falando no meu ouvido. Eu não estava escutando uma voz. Vinha assim, esses são os envolvidos. Aí eu, ai, gente, eu devo estar. Só que eu sabia que eu não estava inventando. Eu sabia, porque eu tinha acabado de manifestar a aura da cor violeta, tipo, eu estava foi muito forte essa limpeza, né, que foi feita e tudo. Bom, da chama violeta. Entrei no ônibus, e o ônibus seguiu, depois de mais ou menos 1 hora de viagem, eu percebo que tem alguém tentando abrir a porta, alguém que estava no andar de cima desceu, tentando abrir a porta, mas a pessoa estava, ou estava drogada, ou estava em surto psicótico, porque a pessoa estava com muita força tentando abrir, e o que eu fiz? Eu levantei para ajudar, para abrir, porque eu achei que alguém tivesse subido para ir no banheiro e na hora que desceu, porque eu adormeci, né? Na hora que desceu, eu não conseguia mais abrir. E eu lembrava que não tinha trinco. Gente, eu fui lá com toda a força do mundo, não consegui abrir essa porta. De jeito nenhum que eu conseguia abrir essa porta. E aí uma outra pessoa também que estava ali próxima levantou também, tentou abrir, e eu recebi de novo: volte para o seu lugar, que é o lugar mais seguro.
e sentei. Bom, o ônibus parou, porque o rapaz, ele fazia tanta força que o ônibus chacoalhava da direita para a esquerda, né? E ônibus alto, era 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, quando esse ônibus parou no acostamento. Então, a partir daquele momento, era o motorista resolvendo o problema. A porta não abriu. E o rapaz começou a apontar o dedo, gritando com alguém que estava dentro do primeiro andar, mas assim, gritando muito, ameaçando. E um outro rapaz que estava ali, ele fez assim: eu não te conheço, eu não te conheço, não fiz nada. Eu, hein? E ele virou para dormir, puxou a cortina e virou para dormir. E aquele momento, o que o motorista parou, ele desligou o ônibus e parou o ar-condicionado, e eu comecei a ficar mal, passar mal. Pensei, eu acho que eu preciso ir no banheiro. De medo que eu fiquei, né? Assim, de nervoso que eu fiquei. Vocês não vão acreditar. Eu dormi. Eu estava sentada assim, ó. Eu não desmaiei, não, tá? Eu pensei, eu vou. Não, tá perigoso lá, né? Não vou pro meio da briga. Porque eles subiram, ficaram no segundo andar e eu escutava passos, pisadas fortes. Bom, eu adormeci. Acordei 1 hora depois, olhei assim, o ônibus estava no acostamento de madrugada. Era 2h30. E aí eu pensei assim, o que está acontecendo agora? Aí veio, de novo, a certeza. Reza, reza, que o motorista vai conseguir ligar o ônibus, tudo vai se resolver, o motorista vai conseguir ligar o ônibus, o motor, e vai embora. E aí eu comecei, cara, tudo que eu sabia. E foi, pum. Aí eu escuto tum, 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 o rapaz saindo do ônibus, um outro rapaz saindo do ônibus também. O motorista, então, fecha a porta, ele vai, liga e vai embora. E nada mais aconteceu, só que a voz veio, antes de eu adormecer, falou assim, senta, que é o local mais seguro, estamos utilizando a sua energia. A chama violeta é que você concentrou e a porta não vai se abrir. Colocamos um guardião na porta. E eu fiquei assim e, adormeci. Bom, quando cheguei em São Paulo, porque essa era a rota, né, Curitiba-São Paulo, antes teve uma parada, daquelas que você vai no banheiro, eu adormeci e acordei e empurrei a porta, sem muita força, ela abriu. Eu não lembrava. Eu estava meio grogue de sono, abriu a porta. A, a pessoa, era uma menina, ela olhou para mim, eu olhei para ela, nós fomos no banheiro sem falar nada. Devia ser o quê? 5 horas da manhã, sabe? Tipo, um frio danado. Quando, então, no final de toda a viagem, chega em São Paulo, que eu abro de novo essa porta, sem fazer esforço. O motorista, ele tinha vindo para abrir a porta, porque ele pensou, está emperrado, o pessoal não vai conseguir sair. E ele viu eu empurrando, ele arregalou o olho. Algumas pessoas arregalaram os olhos naquele momento, tanto na parada para o banheiro, mas tinha muita gente dormindo. Mas quando chegou em São Paulo, ficou evidente que realmente algo aconteceu. Uma grande transmutação, uma grande força aconteceu ali. E eu escutei assim, uma tragédia ia acontecer nesse ônibus e pôde ser transmutado devido à chama violeta que você ajudou a produzir. Então, juntou a sua energia física, né, essa mediunidade de efeitos físicos com a chama violeta, foi evitado o pior. Pode ir para sua casa. E aí eu peguei o metrô e fui. Então, foi assim esta viagem. Como falei,
Eu vou ver se eu consigo colocar o link na descrição, porque fica mais fácil para vocês. É uma live onde eu estou contando as coisas para amigas, né? E é uma live que já tem aí quase 2 anos, então, acho que 2 anos. Quase 2 anos, tá bom? Existe, é forte, protege vocês, transmuta vocês, porém, também ajuda a transmutar um coletivo. Olha o que aconteceu. Eu sou testemunha do poder da chama violeta. Gratidão, Mestre Saint-Germain. Gratidão, porque não é só Mestre Saint-Germain, né? Gratidão a todos os representantes da chama violeta, porque são muitos. Eu fui fazer um curso para estudar. Tchau, pessoal. Gratidão, fiquem bem.